Ei, pessoal, hoje vamos mergulhar em outro caso verdadeiramente aterrorizante. Se você quiser apoiar meu canal, não se esqueça de se inscrever e manter-se ativo. Isso me ajuda muito. Eu ficaria super grato por isso. Vamos começar. Na pacata cidade de Umuarama, uma manhã comum se desenrolava como qualquer outra. As pessoas estavam indo trabalhar. Rostos conhecidos preenchiam as ruas, e o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Ninguém poderia imaginar que algo tão profundamente perturbador aconteceria em uma de suas ruas tranquilas. Algo que dividiria para sempre a cidade em uma antes e uma depois. Nada mais seria o mesmo. Uma família inteira desapareceu da noite para o dia, deixando para trás apenas um silêncio assombroso. Tornou-se um evento trágico que os moradores comentariam por anos. Umuarama é uma cidade na região sul do Brasil, localizada no estado do Paraná. Era o lar da família Soares, bem conhecida na comunidade. O chefe da família, Antônio Soares dos Santos, nasceu em 1956. Um empresário respeitado, ele administrava uma rede de lojas de tecidos e acessórios, não apenas em Umuarama, mas também em cidades vizinhas. As pessoas o viam como honesto, generoso e confiável. Ele se envolvia muito em trabalhos de caridade, frequentemente doando alimentos para quem precisava, às vezes entregando pessoalmente pacotes de carne e mantimentos para famílias em dificuldades. Em uma ocasião, ele até acolheu um órfão em sua casa, criando-o como parte da família. Sua esposa, Helena Mara dos Santos, nascida em 1958, era uma mulher modesta e carinhosa, sempre atenta às necessidades dos outros. Dedicava-se integralmente aos afazeres domésticos, criando um lar acolhedor e estável para sua família. Helena raramente aparecia em público, preferindo focar na vida familiar, mas, em seu círculo íntimo, era profundamente respeitada por sua natureza calma e ponderada. Antônio e Helena tinham duas filhas. A mais velha, Evelyn Soares dos Santos, nasceu em 1981. Evelyn formou-se em Direito e construiu uma carreira de sucesso no sistema jurídico, tornando-se juíza. Embora tenha saído de casa cedo para seguir sua carreira, mantinha-se próxima dos pais e da irmã mais nova. A filha mais nova, Jaqueline Soares, nasceu em 1982. Diferente da irmã, Jaqueline era mais reservada e emocionalmente sensível. Também estudou direito, mas sua carreira foi menos estável, frequentemente interrompida por desafios pessoais e instabilidades emocionais que dificultavam sua permanência em empregos de longo prazo. Ela viveu com os pais durante a maior parte da vida adulta, encontrando conforto e apoio no lar familiar. Jaqueline tinha um vínculo especialmente forte com a mãe e, apesar de sua natureza quieta, mantinha relações calorosas e afetuosas com a família. A casa da família Soares ficava em um bairro tranquilo de Umuarama. Espaçosa e bem cuidada, era mais do que uma simples residência, era um símbolo de união e cuidado. Era onde aniversários eram celebrados, jantares em família aconteciam e a rotina se desenrolava. Antônio e Helena garantiam que suas filhas sempre se sentissem seguras, amadas e acolhidas naquele lar. Superficialmente, a família Soares levava uma vida estável e equilibrada. Trabalho duro, lealdade e compromisso com valores tradicionais eram a base de seu mundo. Para vizinhos e conhecidos, eles pareciam o retrato da integridade e do sucesso, construídos por meio de esforço honesto e laços familiares profundos. Essa base sólida sustentava a história da família Soares, que, até certo ponto, parecia não diferir de tantas outras no interior do Brasil. Mas o que viria a seguir revelaria quão rapidamente até a vida mais estruturada pode desmoronar. Jaqueline Soares conheceu Jean Michel Duza Barros quando tinha cerca de 39 anos. Seus caminhos se cruzaram por acaso. Jean tinha aproximadamente a mesma idade, parecia bem arrumado e passava a impressão de ser alguém que poderia oferecer o tipo de apoio emocional que Jaqueline buscava há tempos. Na época, Jean Michel trabalhava no setor público, tinha uma renda estável e transmitia confiança. Ele cuidadosamente construiu a imagem de alguém confiável e atencioso, conquistando rapidamente a confiança de Jaqueline. Nos primeiros dias, ele parecia oferecer exatamente o que ela precisava, e estabilidade, atenção e presença emocional. O relacionamento deles avançou rápido. Os pais de Jaqueline, Antônio e Helena, observavam a situação com otimismo cauteloso. Eles esperavam que essa nova conexão trouxesse à filha um senso de paz e segurança. Não expressaram preocupações fortes, optando por recuar e permitir que o relacionamento evoluísse naturalmente. Ainda assim, desde o início,
Quem prestasse atenção poderia notar padrões incomuns no comportamento de Jean. Ele demonstrava um interesse intenso por onde Jaqueline ia e com quem passava o tempo, perguntas que muitas vezes ultrapassavam os limites da curiosidade casual. Seus comentários sobre suas roupas ou círculo social inicialmente soavam como brincadeiras, mas gradualmente tornavam-se mais insistentes e críticos. Evelyn Soares dos Santos, a irmã mais velha de Jaqueline, mais tarde relembrou ter percebido sinais de controle excessivo nas ações de Jean. Mesmo nos estágios iniciais do relacionamento, seu comportamento nem sempre respeitava limites saudáveis. Ele demonstrava ciúmes das interações profissionais de Jaqueline e frequentemente reclamava de suas conversas com colegas da área jurídica. Com o tempo, Jean começou a afastar Jaqueline de seus compromissos sociais habituais. Suas visitas à associação de advogados, encontros com amigos e participação em eventos públicos diminuíram. Ela passou a dedicar a maior parte do tempo a ele, gradualmente se desconectando de seus círculos familiares. Para Jaqueline, alguém que buscava estabilidade externa, esse isolamento crescente a princípio pareceu cuidado e proteção, mas lentamente tornou-se um método de controle. Antônio e Helena, embora se esforçassem para manter um relacionamento próximo e solidário com a filha, notaram a mudança em seu comportamento. Jaqueline tornou-se mais reservada, compartilhava menos seus pensamentos e, por vezes, justificava as oscilações de humor de Jean dizendo que ele estava passando por um momento difícil. Desejando não pressioná-la, seus pais mantiveram-se pacientes, acreditando que a situação poderia se resolver com o tempo. Com o tempo, Jean passou a exercer mais influência sobre a vida de Jaqueline e, por extensão, sobre sua família. Ele aparecia com mais frequência na casa dos Soares, participando de jantares em família, feriados e apresentando-se como alguém que genuinamente queria fazer parte de seu mundo. Para quem estava de fora, as primeiras impressões sobre Jean eram mistas. Alguns viam um homem tentando construir um vínculo, outros sentiam-se desconfortáveis com seu tom e postura. Apesar das preocupações persistentes, Jaqueline optou por continuar o relacionamento. Após dificuldades passadas, a perspectiva de construir uma vida pessoal parecia significativa para ela. Lenta mas seguramente, Jean Michel Duza Barros tornou-se uma figura central tanto em sua vida quanto na vida de sua família. Conforme o tempo passava, Antônio e Helena começaram a notar mudanças em sua filha. Jaqueline tornou-se mais reservada, evitava conversas sobre seu futuro e frequentemente parecia emocionalmente esgotada. Seus pais sentiam uma tensão crescente, mas optavam por não confrontá-la diretamente, temendo piorar as coisas. Desentendimentos entre Jean e Jaqueline tornaram-se cada vez mais frequentes. Os motivos eram muitas vezes triviais, mas as discussões rapidamente tornavam-se altas e perturbadoras. Os conflitos eram especialmente comuns quando se tratava da vida profissional de Jaqueline, algo que Jean abertamente desaprovava. Até ligações rotineiras despertavam suspeitas e ciúmes nele. Evelyn, observando a situação, tentou incentivar a irmã a manter algum nível de independência, mas seus esforços tiveram pouco efeito. Jaqueline estava cada vez mais envolvida em um relacionamento marcado por volatilidade emocional e pressão crescente. Embora seus pais permanecessem solidários, seu senso de isolamento interno intensificava-se dentro da casa dos Soares. O outrora pacífico e harmonioso ambiente tornou-se mais tenso. As noites, antes preenchidas por calma e conexão, agora eram interrompidas por discussões. O temperamento e a impaciência de Jean tornaram-se cada vez mais aparentes, e ele já não se continha em expressar frustração, mesmo na frente de Antônio e Helena. Isso preocupou profundamente os pais, especialmente em relação ao bem-estar emocional da filha. Antônio tentou conversar abertamente com Jean, oferecendo ajuda ou meios de resolver os problemas, mas esses gestos eram frequentemente recebidos com frieza ou irritação sutil. Helena, mais sensível às pistas emocionais de Jaqueline, esforçou-se para permanecer próxima. Mesmo assim, percebia o quanto a presença de Jean estava moldando o estado mental de sua filha. A princípio, a família Soares esperava que a tempestade passasse, que o tempo aliviaria a pressão. Mas, em vez disso, cada dia parecia ampliar o abismo entre a vida que Jaqueline um dia conhecera e a que agora vivia. Tornou-se cada vez mais claro que aquilo não era apenas uma fase difícil em um relacionamento. Era o surgimento de algo muito mais preocupante. Quando Jaqueline Soares e Jean Michel decidiram formalizar seu compromisso, a situação entre eles já estava tensa. Discussões constantes, pressão emocional e ciúmes esmagadores deixavam pouco espaço para a felicidade genuína. Ainda assim, apesar da tensão subjacente, os preparativos para o casamento seguiram adiante.
Desde o início, o planejamento da cerimônia foi marcado por estresse. Jacqueline, que antes esperava que o casamento trouxesse um novo começo, agora parecia emocionalmente distante. Seu envolvimento no planejamento era mínimo. A maior parte dos arranjos foi conduzida por seus pais, que tentavam apoiá-la e manter uma aparência de normalidade, mesmo que apenas superficialmente. No dia anterior ao casamento, um incidente grave ocorreu. Jean teve um surto emocional relacionado ao que ele considerou uma traição de Jacqueline. O estopim foi uma mensagem rotineira de trabalho que ele interpretou como uma afronta. Sua reação foi tão intensa que colocou toda a cerimônia em risco. Segundo pessoas próximas, chegou-se a considerar cancelar o casamento em cima da hora. Antônio e Helena enfrentaram uma decisão incrivelmente difícil. Por um lado, temiam que cancelar o casamento piorasse o estado emocional de Jacqueline. Por outro, preocupavam-se que prosseguir com o matrimônio naquele clima pudesse causar danos a longo prazo. No final, optaram por não interferir. A cerimônia aconteceu, mas faltou qualquer senso real de celebração. Entre os convidados, havia uma tensão palpável. As pessoas não sorriam. Em vez disso, suas expressões revelavam desconforto e preocupação. Muitos notaram o comportamento distante de Jacqueline. Ela mal sorria e movia-se pelo evento de maneira mecânica. Jean, em contraste, parecia composto. Em público, mantinha uma imagem calma e respeitosa, embora quem o conhecesse bem percebesse uma irritação subjacente por trás de sua fachada polida. O evento inteiro pareceu mais uma formalidade do que o início alegre de um novo capítulo. Em seu discurso naquele dia, Antônio enfatizou a importância da paciência e do apoio mútuo no casamento. Notavelmente, evitou expressões tradicionais de alegria ou otimismo. Suas palavras foram cuidadosas, como se tentasse equilibrar o respeito pelo momento com a preocupação pelo futuro da filha. Evelyn, que compareceu à cerimônia, mais tarde relembrou que uma sensação pesada pairava no ar desde o início do dia. Ela e outros parentes próximos não conseguiam ignorar a impressão de que as coisas estavam indo na direção errada, de que algo não estava certo. Após a cerimônia, os recém-casados voltaram para a casa de Antônio e Helena. Originalmente, o plano era que Jacqueline e Jean começassem sua vida juntos em um lugar separado. Mas, por várias razões, incluindo questões financeiras, eles permaneceram na casa da família. Não foi uma decisão feliz, mas prática, e apenas aprofundou as rachaduras que já haviam começado a aparecer. Jacqueline tentou adaptar-se à sua nova realidade. Ela cumpria as tarefas diárias e evitava discussões sobre questões mais profundas. Jean continuava apresentando-se em público como um marido atencioso. Mas, a portas fechadas, a tensão entre eles crescia. Nas primeiras semanas de casamento, ficou claro que os problemas que enfrentavam antes não haviam desaparecido. Na verdade, viver sob o mesmo teto que seus pais apenas piorou as coisas. Pequenos desentendimentos transformavam-se em grandes discussões. Tornava-se óbvio que o relacionamento, enraizado em dependência e pressão emocional, tinha poucas chances de se recuperar. Após o casamento, Jean instalou-se completamente na casa dos Soares. A princípio, esperava-se que ele contribuísse com as despesas da família, mas isso não aconteceu. Jean logo deixou seu emprego no setor público, alegando que queria abrir seu próprio negócio. Mas, após sair do trabalho, não tomou nenhuma medida concreta nessa direção. Na prática, todas as responsabilidades financeiras recaíram sobre Antônio e Helena. Agora, eles sustentavam não apenas Jacqueline, mas também seu marido. Jean, sem uma renda fixa, não demonstrava urgência em mudar sua situação. Passava os dias majoritariamente ocioso, mostrando pouco interesse em buscar trabalho ou desenvolver um negócio. Antônio, um homem que construíra sua vida com disciplina e responsabilidade, lutava para entender esse comportamento. Tornou-se uma fonte silenciosa de tensão no lar. Ele tentou abordar gentilmente a questão da independência financeira, sugerindo até possíveis empreendimentos que Jean poderia seguir, mas Jean respondia apenas com promessas vagas e desculpas. Eventualmente, Jean abordou Antônio com um pedido específico de apoio financeiro para abrir uma loja de artigos de costura. Ele pediu R$ 30.000, alegando que esse investimento garantiria independência financeira para ele e Jacqueline. Apesar de suas reservas, Antônio forneceu o dinheiro, esperando que o gesto finalmente trouxesse alguma estabilidade. Em vez de investir no negócio como prometido, Jean usou o dinheiro para comprar um carro para si mesmo. Isso decepcionou profundamente Antônio e Helena.
Sua confiança havia sido quebrada, mas optaram por não escalar a situação imediatamente, tentando evitar conflitos abertos pelo bem de Jaqueline. Com a compra do carro, a dependência de Jean em relação à família apenas aumentou. Ele continuou vivendo às custas dos sogros, sem motivação para mudar sua situação. O peso financeiro sobre Antônio tornou-se maior, e o respeito da família por Jean diminuiu gradualmente. Evelyn, observando tudo isso, expressou preocupação crescente com a forma como a inatividade e a postura dependente de Jean afetavam a casa. Ela tentou explicar a Jaqueline a importância da independência financeira, mas seus esforços pareciam ter pouco efeito. Jaqueline, emocionalmente ligada a Jean, frequentemente defendia sua falta de ação. Ela dizia aos pais que ele precisava de tempo para se ajustar, que ainda se recuperava do estresse do emprego anterior e que seus planos futuros ainda não estavam claros. Suas tentativas de amenizar a situação apenas a pioravam. Com o tempo, as discussões na casa dos Soares tornaram-se mais frequentes. Os motivos variavam, mas o padrão permanecia. Jean Michel tornava-se irritadiço, exigia controle e resistia a qualquer forma de compromisso. Seu comportamento criava uma tensão constante, corroendo gradualmente o ambiente outrora acolhedor da casa. Helena, que inicialmente tentará manter a paz, agora sentia-se cada vez mais ansiosa quanto à segurança da filha e à estabilidade da família. Ela notava que os surtos de raiva de Jean tornavam-se menos previsíveis. Durante uma discussão, ele bateu uma porta com tanta força que a quebrou. Aquele incidente tornou-se um sinal de alerta para Helena, um indício de que a situação poderia escalar ainda mais. Um dos momentos mais alarmantes ocorreu após uma discussão intensa, que levou Antônio a tomar uma medida drástica de proteção. Ele insistiu que Helena e Jaqueline deixassem temporariamente a casa e ficassem em um hotel. Enquanto estavam fora, ele trocou as fechaduras. Era um ato desesperado para restringir o acesso de Jean à casa e recuperar algum controle. Jean viu as ações de Antônio como uma traição. Em vez de refletir sobre seu próprio comportamento, continuou a culpar todos ao seu redor pelo conflito crescente. Suas reações agressivas, recusa em admitir falhas e falta de disposição para mudar tornavam a convivência pacífica impossível. Apesar dos esforços de Antônio, o problema não foi resolvido. Jaqueline, ainda sob influência emocional de Jean, queria preservar o relacionamento. Ela pressionou para que o marido voltasse para casa, pedindo aos pais que dessem a ele outra chance. Esse conflito entre seus desejos e a ameaça real à segurança da família colocou Antônio e Helena em uma posição dolorosa e complicada. O medo pelo futuro de Jaqueline continuou a crescer. Helena, em particular, sentia o peso da situação mais intensamente. Ela confessou a Evelyn que já não se sentia segura em sua própria casa. Mesmo assim, agir de forma firme era difícil. Qualquer tentativa de criar distância entre Jean e a família era vista por Jaqueline como um ataque à sua vida pessoal. No dia 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais no Brasil, a atmosfera na casa da família Soares refletia um senso de tradição. Celebrar datas especiais sempre fora importante para eles, e, mesmo com as tensões crescentes, tentavam manter uma aparência de normalidade. A manhã transcorreu tranquilamente, sem indícios do que estava por vir. Jean Michel, que naquela altura já não morava com Jaqueline ou seus pais, apareceu inesperadamente na casa. Nas mãos, trazia um pacote, que ofereceu a Antônio como presente do Dia dos Pais. A visita parecia um gesto de reconciliação, uma tentativa de paz. O comportamento de Jean era calmo, e ele esforçou-se para parecer cortês e educado. Antônio e Helena aceitaram o presente com reserva. Não demonstraram entusiasmo, mas também não o recusaram, tentando manter a situação sob controle e evitar mais conflitos. Jaqueline, observando de lado, parecia tensa, mas também tentava manter a compostura. Jean permaneceu na casa por cerca de 1 hora. A conversa durante esse tempo manteve-se superficial, evitando tópicos polêmicos. Ele comportou-se calmamente e não provocou discussões. Quando saiu, restou uma sensação de ambiguidade. Sua visita parecia estranhamente fora de caráter, considerando os conflitos passados e os surtos emocionais intensos. O aparente gesto de paz não combinava com a gravidade dos problemas não resolvidos que se acumulavam há meses. Ninguém suspeitou que aquele seria o último dia normal que eles teriam. O que parecia uma tentativa de reconciliação escondia, na verdade, algo muito mais sombrio. Por trás da polidez exterior de Jean, havia intenções que ninguém poderia imaginar naquele momento.
Na manhã de 9 de agosto de 2021, a residência dos Soares parecia calma do lado de fora. A empregada doméstica, que chegou cedo como de costume, esperava ser recebida pelos sons familiares da rotina matinal, atividade na cozinha, movimentos nos corredores. Em vez disso, deparou-se com um silêncio perturbador. Ninguém respondeu a seus cumprimentos. Conforme avançava pela casa, algo parecia errado. Então, ela viu uma cena que a deixou paralisada. Na sala de jantar, encontrou Antônio e Helena, ambos sem resposta. A posição deles e o estado do ambiente deixavam claro que algo violento havia acontecido. Sem hesitar, ela chamou os serviços de emergência. A polícia chegou rapidamente. Uma avaliação preliminar não encontrou sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam intactas. A casa parecia em ordem, exceto pela sala de jantar, onde a cena estava centralizada. Especialistas forenses determinaram que Antônio e Helena haviam sofrido um ataque súbito e brutal. Ambos apresentavam múltiplos ferimentos concentrados na cabeça, pescoço e tórax. O trauma foi causado por objetos tanto contundentes quanto cortantes, embora a arma exata não pudesse ser confirmada. Não havia sinais claros de ferimentos de defesa, levando os investigadores a acreditar que o ataque fora rápido e que as vítimas não tiveram chance de reagir ou fugir. Jaqueline Soares foi encontrada no andar superior, no banheiro. Diferente dos pais, seus ferimentos eram muito mais graves. Ela tinha múltiplas facadas e cortes, provavelmente infligidos com uma lâmina afiada. A natureza de suas lesões sugeria força sustentada, indicando um possível motivo pessoal por trás do ataque. O número de ferimentos em seu corpo era significativamente maior do que os encontrados em Antônio e Helena. A cena dentro da casa era profundamente perturbadora. Investigadores documentaram cada detalhe, fotografaram os cômodos e coletaram possíveis evidências. Ficou imediatamente claro que o crime ocorrerá dentro da residência e que as vítimas não haviam resistido ou sido atacadas por alguém de fora. O choque atingiu todos que entraram no local. Até mesmo policiais experientes comentaram sobre o nível incomum de agressão e como o cenário havia sido cuidadosamente disfarçado. Uma investigação oficial foi aberta para esclarecer exatamente o que acontecerá naquela casa durante a noite. A polícia logo concluiu que o responsável pelo crime era alguém próximo das vítimas e que provavelmente não levantara suspeitas ao entrar. A ausência de luta e a natureza inalterada da casa apoiavam a teoria de que o ataque fora súbito e deliberado. Investigadores começaram a interrogar parentes, amigos e conhecidos da família Soares. Seu principal objetivo era identificar quem tivera contato recente com Antônio, Helena e Jaqueline. Durante os depoimentos, um nome destacou-se: Jean Michel Duza Barros, o ex-marido de Jaqueline, fora visto na casa um dia antes da tragédia. Sua visita ganhou um novo significado. Jean trouxera um presente de Dia dos Pais para Antônio, passará cerca de 1 hora na residência e depois partirá. Esse detalhe rapidamente o tornou uma figura central na investigação. Seu comportamento naquele dia, assim como suas ações nas horas seguintes, tornaram-se foco de escrutínio. Logo, os investigadores descobriram que Jean não retornará imediatamente para casa após visitar a família Soares. Declarações dadas por sua mãe sobre seu paradeiro naquela noite levantaram dúvidas. Essas inconsistências, somadas à ausência de sinais de arrombamento e outras evidências circunstanciais, aumentaram as suspeitas. Nesse estágio, as autoridades já concluíram que o crime provavelmente fora cometido por alguém do círculo íntimo da família. Para verificar o álibi de Jean, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança nas ruas de Umuarama, com atenção especial às redondezas da casa dos Soares. A análise confirmou que o carro de Jean fora visto nas proximidades da residência no dia do incidente. Uma câmera mostrou seu veículo dirigindo para outra parte da cidade pouco depois, parando perto de um bueiro. As imagens capturaram um homem com características físicas semelhantes às de Jean saindo do carro, aproximando-se do bueiro e jogando algo dentro. Ao mesmo tempo, os investigadores analisaram dados dos telefones das vítimas e do suspeito. O celular de Jaqueline tinha um aplicativo de rastreamento, que podia detectar a localização de dispositivos associados. Os dados revelaram que, no dia do incidente, os telefones de Jean e Jaqueline estiveram nos mesmos locais em momentos-chave, sugerindo fortemente que estiveram próximos. Pouco depois, o telefone de Jean parou de transmitir dados de localização. Investigadores acreditam que isso foi uma tentativa deliberada de ocultar seus movimentos.
Com base nas imagens e nos dados telefônicos, a polícia dirigiu-se ao local onde Jean supostamente descartara algo. Ao inspecionar o bueiro, encontraram 2 celulares pertencentes a Antônio e Helena. O aparelho de Jaqueline não foi localizado, complicando a reconstrução dos eventos. A descoberta dos telefones no bueiro tornou-se uma evidência crucial. Mostrava claramente uma tentativa de descarte de provas logo após o crime. O ato parecia metódico, indicando que o suspeito planejara seus passos com antecedência. Segundo os investigadores, a arma do crime provavelmente fora um objeto cortante, como uma faca. No entanto, o item em si nunca foi recuperado. Evidências sugeriam que diferentes tipos de força, ou talvez o mesmo objeto usado de maneiras distintas, haviam sido empregados. As declarações iniciais de Jean logo entraram em conflito com as evidências. Ele alegara que, após sair da casa dos Soares, fora direto para a casa da mãe. No entanto, mensagens no celular dela pintavam um quadro diferente. Ela perguntava onde ele estava no horário em que ele afirmara já ter chegado. Jean negou qualquer envolvimento nos eventos. Disse que sua visita à família Soares fora apenas para entregar um presente de Dia dos Pais e que partirá logo depois. Afirmou ter sabido da tragédia pelos noticiários. Quando questionado sobre as evidências físicas, deu respostas evasivas ou descartou as descobertas como coincidências. A combinação das imagens, inconsistências no relato de Jean, a descoberta dos celulares descartados e os dados forenses formaram uma linha do tempo coerente. Nesse ponto, a polícia tinha bases suficientes para acreditar que Jean Michel Duza Barros tentará deliberadamente apagar seus rastros após cometer um crime grave. Um exame forense mais detalhado da casa dos Soares trouxe novas evidências cruciais. Especialistas usaram reagentes químicos para detectar traços ocultos de sangue. Múltiplos vestígios foram encontrados por toda a residência, especialmente nos corredores, escadas e cozinha. A análise mostrou que uma limpeza fora feita logo após o crime. Manchas de água e marcas de produtos de limpeza foram identificadas no chão, junto com sinais de que um rodo e uma mangueira haviam sido usados, indicando uma tentativa deliberada de apagar evidências. Entre os dados, chamou atenção a presença de pegadas pela casa. Ao estudá-las, peritos notaram um detalhe em comum, e havia 2 padrões distintos de solado, ambos deixados por chinelos. Os formatos e tamanhos não batiam, levantando a possibilidade de mais de uma pessoa estar envolvida. Uma análise mais aprofundada revelou que as diferenças nos solados pertenciam, na verdade, ao mesmo indivíduo. Cada pegada correspondia a uma marca diferente, mas o comprimento do passo, pontos de pressão e estilo de caminhada eram idênticos. Isso levou os investigadores a concluir que uma única pessoa usava um par de chinelos de marcas distintas. Durante uma busca, os chinelos pretos de Jean Michel foram apreendidos. A perícia confirmou que o pé esquerdo e o direito eram de marcas diferentes. Isso tornou-se uma peça-chave para ligá-lo à cena do crime. Especialistas fizeram uma análise comparativa detalhada. O formato das solas, padrões de desgaste e distribuição de peso coincidiam exatamente com as pegadas encontradas na casa. Uma correspondência tão específica era altamente improvável de ocorrer por acaso, especialmente considerando a singularidade do calçado. Revisões adicionais da cena mostraram que as pegadas não eram aleatórias. Em vez disso, indicavam movimentos deliberados entre os corpos e fontes de água, da cozinha até a porta da frente. Esse padrão sugeria que o indivíduo conhecia o layout da casa e agira intencionalmente após o crime. A presença de pegadas de chinelos diferentes, confirmadas como pertencentes a uma única pessoa, reforçou a teoria da premeditação. A identificação dos calçados de Jean como aqueles que deixaram as marcas na cena tornou-se uma evidência crucial ligando-o ao crime. As conclusões forenses desmontaram quaisquer teorias de que a tragédia resultara de uma perda de controle acidental ou da ação de um intruso. A imagem tornava-se cada vez mais clara. O crime fora cometido por alguém que conhecia a casa, agira deliberadamente e fizera esforços conscientes para encobrir seus rastros. Após a denúncia, a defesa de Jean Michel lançou um esforço agressivo para contestar as evidências. Sua principal estratégia foi destacar detalhes que pudessem semear dúvida nos jurados. Um dos argumentos centrais focou no tamanho dos chinelos. A defesa insistiu que os calçados apreendidos eram menores que o número real de Jean. Durante o julgamento, ele foi instruído a calçá-los, e ficou visivelmente claro que estavam apertados. Seus advogados alegaram que essa discrepância indicava a má manipulação das provas ou erro dos investigadores. No entanto,
o Ministério Público lembrou ao tribunal que Jean entregará voluntariamente aquele par específico de chinelos. Além disso, peritos confirmaram que os padrões de desgaste nas solas correspondiam exatamente às pegadas da cena, tornando o argumento do tamanho irrelevante. Outro ponto levantado pela defesa referia-se a traços de sangue encontrados em uma camisa apreendida na casa de Jean. Seus advogados sugeriram que as manchas poderiam ser resultado de cortes cotidianos ou contato com sangue animal. Tentaram retratar a evidência como inconclusiva, alegando que a quantidade de material biológico era pequena demais para análise conclusiva. Apesar desses esforços, o conjunto geral de provas, incluindo os movimentos de Jean, a falta de um álibi crível, os celulares recuperados, as pegadas correspondentes e suas declarações contraditórias, construíam um caso sólido contra ele. O comportamento de Jean após a tragédia também pesou contra ele. Sua reação distante, ausência de luto visível e movimentos rápidos para reivindicar direitos de herança levantaram suspeitas graves. Apenas semanas após as mortes, Jean iniciou processos judiciais para ser reconhecido como viúvo de Jaqueline Soares, posicionando-se para herdar seus bens. Essa ação chocou não apenas os familiares das vítimas, mas toda a comunidade de Umuarama. Para muitos, foi uma confirmação moral de sua culpa. As ações de Jean após o crime sugeriam um claro motivo financeiro, desmontando qualquer imagem dele como uma parte inocente atingida por circunstâncias trágicas. Após análise cuidadosa das provas, o júri considerou Jean Michel culpado pelo assassinato de 3 pessoas. Ele foi sentenciado a 86 anos e 8 meses de prisão, além de multa de R$ 450 mil em reparação à família das vítimas. Embora o veredito tenha sido visto como um triunfo da justiça, nenhuma sentença poderia desfazer a perda profunda já sofrida. Após o julgamento, um silêncio pesado pairou sobre a casa da família Soares. A única sobrevivente direta era Evelyn Soares dos Santos, agora sem pais e irmã. Embora houvesse algum conforto em saber que o responsável fora punido, a dor da perda permanecia. Para Evelyn, começou um novo capítulo, onde cada memória do passado carregava o peso do luto. A casa que um dia simbolizara calor e união tornará-se testemunha silenciosa de uma tragédia que mudou para sempre a vida de todos ligados a ela. Após a condenação, Jean Michel Duza Barros foi levado para o sistema prisional, onde cumpriria sua longa sentença. Enquanto isso, a casa dos Soares, outrora vibrante e cheia de vida, permanecia vazia, um símbolo silencioso de uma história que chocou o Brasil. Evelyn, agora a única herdeira, enfrentou o doloroso processo de lidar com a papelada, os bens da família e as memórias que cada objeto trazia. Ela decidiu vender a casa, incapaz de suportar a ideia de voltar àquele lugar marcado por tanta dor. A comunidade de Umuarama, inicialmente assombrada pelo caso, lentamente seguiu em frente, mas o nome Soares ainda é mencionado com um misto de tristeza e incredulidade. Vizinhos e amigos relembram Antônio como um homem generoso, Helena como a matriarca gentil, e Jaqueline como uma alma sensível que caiu nas mãos erradas. O legado da investigação. O caso trouxe à tona discussões sobre relacionamentos abusivos e a importância de reconhecer sinais de controle e manipulação. Especialistas em violência doméstica destacaram como Jean isolou Jaqueline gradualmente, um padrão clássico em casos de agressão.